sabe que dica boa tem aqui no Ensina. E hoje nós estamos aqui no IBT para mostrar para vocês mais um espetáculo sensacional que está em cartaz aqui. Um espetáculo para toda a família, então você não pode perder. Vamos lá conferir, vou bater aquele papo com o elenco e mostrar um pouquinho dos bastidores. Vem comigo. Bom, olha só, já estou aqui com esse elenco incrível do espetáculo, Vestida de Menino. Galera, parabéns. É prazer receber vocês aqui no Encena para bater um papo, falar um pouquinho desse espetáculo que está sendo um grande sucesso aqui no IBT. Sejam bem-vindos ao Encena. Bom, quero começar perguntando aqui para vocês, fala um pouquinho para a gente do que se trata esse espetáculo. Oi, boa tarde. O espetáculo, ele fala sobre gênero, mas sem ter a obrigatoriedade de fazer isso algo panfletário, assim, dizer que está falando sobre isso. Então, eu acho que em primeiro plano vem crianças que são felizes e que corroboram uma com o sonho das outras, e que aí vai vindo essas pitadas, né, para falar sobre não binariedade de gênero através das ações. Eu acredito que é isso que a gente brinca aqui durante 1 hora e entrega para o público. Bom, conta um pouquinho para a gente agora, como que surgiu esse espetáculo? O espetáculo parte de uma pesquisa que o Pedro, que é o diretor do trabalho, tem, que é sobre as infâncias. Então, ele está dentro de um projeto maior, que é Infâncias contra o Tabu. Então, a partir dessa pesquisa sobre a masculinidade na infância, surge o interesse de fazer um trabalho para o público infantil focado nessa perspectiva de quebrar ou de mostrar a fragilidade dessa masculinidade tão fechada e tão rígida. Acho que também teve alguns livros, né, que foram pesquisados, que eu lembro muito do Pedro falando de uma viagem que vocês tiveram, estava voltando de Franca, né? E aí tinha um livro que você estava lendo, ou um de vocês estavam lendo, e a partir disso, é um livro que falava sobre, acredito eu, do que eu lembro dessa história, sobre binaridade de gênero, talvez. E aí foi vindo, né? Eu tenho muita essa imagem na cabeça, assim, de vocês voltando e conversando e pensando, elaborando um pouco, assim, do rascunho, né, do espetáculo, dessa história, né, que é um menino que tem esse desejo em vestir um vestido na festa de formatura da escola. Porque esse bastidor afetivo do trabalho, né, era uma viagem na época da pandemia, a gente indo para Franca, e aí eu nunca tinha feito infantil. O Pedro tem essa pesquisa sobre as infâncias, e aí veio esse desejo da gente trabalhar junto. E aí conversamos então sobre um livro de um menino que usava um vestido. Então o trabalho não é uma reprodução desse livro, o livro estava lá no início mais como um disparador poético, e aí desde então ele tomou vários formatos, pleiteando vários editais, até que no Zé Renato que a gente foi contemplado, com essa equipe, com o Ronaldo na dramaturgia, com esse elenco, a gente conseguiu criar então Vestido de Menino Dia V. Agora conta um pouquinho pra gente sobre o personagem de vocês. Como é que foi a criação do personagem de vocês? O laboratório que vocês fizeram para, né, desenvolver aí o personagem que vocês estão trazendo para os palcos. Bom, a gente passou por um processo bem intenso, né, e bem divertido. A gente fez um resgate das brincadeiras que a gente tinha na infância. Então, cada um trouxe, né, teve um momento de trazer uma brincadeira que lembrava, e a gente brincou muito no começo. Então, as personagens vieram muito daí, assim, dessas brincadeiras, de como a gente jogava, de como a gente brincava quando era criança. E aí, o Pedro veio trazendo algumas propostas, né, de discussão de gênero, de masculinidade, em diálogo com as brincadeiras. Então a gente foi pegando situações, a gente foi pegando elementos que ajudaram a compor o personagem, né, trabalhando voz, corpo, né, corporeidades, e foi tudo mesmo muito a partir do jogo e da brincadeira pra gente conseguir construir essas crianças aqui, que vocês conseguem assistir na cena, né? Como a história fala muito sobre amizade, e são 4 crianças, né, na verdade 3, tentando ajudar o sonho de uma, cada um tem uma função, e parte muito do desejo e do gosto pessoal de cada uma delas.
Então, tem a personagem da Luz, que é a Fute, que gosta de futebol. Então, ela vai criando toda a parte tática, né, toda a estratégia para que esse menino apareça de vestido, né, na festa de formatura, para que eles consigam driblar todos os adultos, todos os olhares enviesados e consigam construir esse vestido. Tem o personagem do Thales, que é o Croqui, ele desenha roupas. Então, a partir do desenho dele, esse vestido é criado. Tem o meu personagem, o Fio, que costura. Então, ele tem uma relação com a avó, que costura numa escola de samba. Então, todos esses elementos, né, todos esses personagens com essas características acabam ajudando o Veste, que é um menino que olha as roupas de uma maneira diferente. Ele não é convencional. Ele se pergunta por que uma camisa tem que ser usada dessa forma? Por que um vestido precisa ser usado só por meninas? Por que uma bermuda tem que ser usada da forma como é usada? Enfim, então esse questionamento a respeito de como as coisas são usadas, na verdade, como a gente recebe de herança alguns padrões e algumas formas de viver no mundo, acho que tem isso de maneira muito aprofundada na peça. Como a gente vai reproduzindo sem nenhum tipo de questionamento. E o Veste, que é do Rafa, que o Rafa que faz, ele é o menino que questiona, né? Ele questiona esse dogma, essa padronização que existe. Pegando um pouco esse gancho do que o Lufer disse, durante o processo, porque são 4 universos diferentes, assim. E aí, nessas construções, desde o começo, a gente usou muitos elementos, né? Cada um relativo ao seu universo. Então, eu tinha lá minhas canetinhas, o meu escalímetro, né? O Fio tinha os rolos de linha, né? De fio, as agulhas, tal, né? A Fute com a bola de futebol, né? O Veste com as roupas do avesso, usando as roupas de formas não convencionais, né? Então, esses universos que o Fio, que o Lufer traz pra gente, eles estiveram muito presentes na construção também, assim, os elementos, né? Então, foram muito importantes para a gente poder criar essa composição da narrativa e o diálogo entre os 4, né? Entre as 4 personagens. E esse é o primeiro. Vocês já fizeram outro espetáculo voltado para o público infantil? Esse é o primeiro de vocês? Como é que está sendo? Bom, acho que cada um aqui tem uma experiência diferente, assim, com teatro para as infâncias, né? Não é a minha primeira experiência, eu já tive outras anteriormente. Esse é o segundo espetáculo para a infância que eu faço, mas estou em processo de outros 2 espetáculos para a infância, assim. Virou Luz só para baixinhos agora. O meu caminho é muito parecido com o da Luz. Na verdade, o segundo, né, espetáculo que eu faço. O primeiro eu fiz esse ano também, e o terceiro também tá nascendo, inclusive a gente faz junto também, esse terceiro. E, na verdade, é algo que eu nunca pensei em fazer. E estou gostando muito, sobretudo no encontro com as crianças. Enfim, é isso. O meu também, como eu havia dito, é o primeiro, então é uma experiência muito nova, isso de dialogar com as infâncias, com a família, esse outro formato de afetação, né, que traz a questão da fábula, que traz a questão do fazer sonhar junto. Então está sendo um bom início de jornada. Bom, para vocês, qual a importância de se trazer espetáculo voltado para o público infantil? A gente não vê muito, né, espetáculo voltado para o público infantil. Da minha experiência muito pessoal, eu acho que é fundamental. Sobretudo porque vai despertando na criança, nas infâncias, uma subjetividade que eu acho muito importante para a forma de enxergar o mundo. Dar espaço para essa subjetividade existir, enfim, de uma maneira de acordo com o temperamento, com as vivências dela. Eu falo isso porque eu assisti muito espetáculo infantil quando era criança. Então, quando eu penso do porquê eu sou ator, foi fundamental ver peças de fantoche, por exemplo. Eu adorava bonecos de fantoche. Então tem muito essa imagem de eu criança vendo. Então, na minha trajetória, isso ajudou muito. E também vai criando público mesmo, né? Vai despertando o olhar para além daquilo que é muito objetivo e muito material e muito à vista, assim, sabe? Eu acho que o teatro traz uma diversidade, não só ali nos corpos, mas também de pensamento, né? Aquilo que você assiste no palco nem sempre é o que está sendo trazido na sua casa. Você consegue discutir com seus amigos, com seus pais, ainda que você tenha, sei lá, 5 anos de idade. Criança também vai conversando e trocando a partir dessa pouca experiência que tem.
Então, acho que o teatro, na verdade, todas as artes, né, de alguma forma, vão despertando esse lado um pouco mais, não sei, humano, mais subjetivo, mais, acho que menos pragmático, assim, sabe? Que é importante também para qualquer pessoa. Eu penso que esse coletivo que a gente formou, né, esse grupo de trabalho que montou o Vestido de Menino, a palavra diversidade e diferença é muito significativa. Sim. Porque não somos um grupo que já estava trabalhando antes. Então, cada um vem de uma trajetória. O do Ronaldo, que é o dramaturgo, é a segunda dramaturgia dele para as infâncias. O Pedro já tem uma pesquisa nesse campo, né? Cada um contou um pouco a sua trajetória e como tem ingressado no Teatro das Infâncias. A importância desse teatro eu acho fundamental. Para a gente que chega, eu acho que tem um respeito com essa estética, porque é um lugar de pesquisa de artistas há muito tempo, com outras linguagens, com suas próprias linguagens. Isso eu acho que é uma aprendizagem para todos nós. E o Ronaldo ontem, numa das ações do projeto, comentou que as crianças também nunca vêm sozinhas ao teatro. Sim. Então, receber as crianças é receber quem vem com elas. Então, é uma semente de diálogo que a gente coloca nas famílias, nas escolas, nas comunidades, em toda a sociedade. Então, acho que isso é muito potente. Tem uma coisa que eu acho que é importante de ser comentada também, é que esse espetáculo, apesar de ser um espetáculo livre para todas as idades, né, a gente fez pensando para uma faixa etária que é ali de 8 a 12 anos. E a gente vê pouquíssimos trabalhos voltados para essa faixa etária, assim. É uma faixa que ela geralmente é esquecida, né? Sim. Porque eles não são nem crianças, exatamente, e nem adolescentes, então é mais comum a gente ver trabalhos ou para adolescentes ou para crianças muito pequenas, né? Então a gente optou por falar com essa faixa etária, que inclusive é uma idade que está muito em transição, né? Eles estão nessa coisa de não se vê mais como criança, mas ainda gosta das coisas de criança, mas também não são adolescentes propriamente dito, né? E no geral, assim, o teatro para as infâncias e para a adolescência e tal, eu acho que é muito, ainda mais nos dias de hoje, é muito importante a gente lidar com as pessoas nessa relação presencial, né? Esse encontro que o teatro permite, do palco, né, dos elementos que estão em cena com a plateia, num mundo em que a gente vive em telas o tempo todo, as crianças, todo mundo fica o tempo todo fechado na tela do celular, do tablet, vendo vídeo e coisas muito rápidas, a gente ter esse momento de troca presencial, de olho no olho, dessa troca energética mesmo, física, eu acho que é muito importante, porque a criança pode deixar um pouco de lado essa coisa imediatista, né, da tela e rápida, para poder fabular, para poder criar, para poder invencionar aqui com a gente, né? Então, acho que hoje em dia ainda é mais fundamental e mais importante para que a gente possa construir novas formas de convivência mesmo, assim, né? Bom, esse espetáculo é um espetáculo aí que traz aí reflexões e debates, né? E o que vocês acham que as famílias, né, levam para casa após assistir esse espetáculo? Olha, eu sou do time que pensa que todo e qualquer assunto pode ser tratado com as crianças, assim, independente da idade, todo e qualquer assunto pode ser tratado, isso depende da forma com que você trata, né? A forma com que você fala. E eu acho que as crianças saem daqui talvez com algumas dúvidas que os tutores aí, as tutoras responsáveis vão ter que lidar, mas ao mesmo tempo a gente lida de forma muito fluida, assim, muito naturalizada, né? A gente não joga luz de forma muito agressiva sobre a temática. São simplesmente 4 crianças brincando e se divertindo. E aí as temáticas atravessam, né, essa grande brincadeira que a gente propõe aqui. Então eu acho que isso, de alguma forma, vai causar algum tipo de questionamento, algum tipo de identificação, e aí essas crianças vão para casa querendo, talvez, perguntar alguma coisa para as famílias, né?
como foi mencionado, né, é um espetáculo livre, então geralmente não, né, essas crianças elas vêm acompanhadas com alguém. O que eu percebo, as falas que vêm posterior ao assistirem esse espetáculo, percebo que tem uma identificação, sim, com as crianças se identificam, mas eu penso que os adultos que têm vindo assistir, de alguma maneira, conseguem fazer com que as suas crianças se encontrem aqui. Né? Então, a menina que hoje tem 39 anos assiste e se emociona porque ela foi a FUT na escola, sabe? Então, se emociona porque foi o veste, porque foi o fio, porque foi o croquis. Então, eu acho que eu percebo que é um espetáculo que ele atinge a faixa etária na qual a gente construiu esse trabalho, mas que também vai elaborando o discurso para quem já é mais velho, os adultos que vêm assistir. Então, eu percebo que dá munição tanto para os adultos conversarem com as crianças e para as crianças também criarem retórica com esses adultos. Então, que atinge essa camada do que é emotivo e do que é importante também se conversar em 2026, né, a respeito de gênero, a respeito de masculinidade, a respeito de não binariedade de gênero. E a Luz tem um filho, né, que veio assistir a peça. Sim, o Ben veio assistir a peça 2 vezes já. E adora. Ele já viu vários outros trabalhos meus, mas ele disse que é o trabalho que ele mais gosta. Que legal, que lindo. E tem algum feedback assim que chegou até vocês, que vocês falaram, nossa, que legal, a mensagem está sendo entregue? Acho que a Luz é muito precisa quando ela localiza essa descoberta que a gente teve de adultos que revisitam suas infâncias, e isso inevitavelmente nos emociona. E um feedback específico, na sexta-feira a gente recebeu uma turma da Fábrica de Cultura. O que mais me atravessou até o momento foi um jovem que, depois de ter assistido a peça, chega de canto e compartilha o quão identificado ficou. Nossa, esse sou eu, e me ajuda, me fortalece alguma coisa, me abre imaginário. Acho que todos nós já ouvimos esse tipo de identificação, né? Uma identificação pública no final do espetáculo. E o fato dele ter chamado de canto e compartilhar como um segredo, e aí a forma que eu consegui de retribuir o carinho é de dizer para ele, então, que o espetáculo foi feito para ele, e ele se emociona, para mim foi o registro mais afetivo, assim, de um retorno, que não é só um parabéns pelo feito do trabalho, mas algo que você vê assim, aqui teve uma possibilidade de mudança que não encontraria em outro lugar. Bom, e para vocês, tem alguma cena do espetáculo que é bem marcante para vocês? Não sei, acho que tem muitas, assim, do ponto de vista de quem está fazendo mesmo, assim, como ator, o espetáculo como um todo exige muito da gente, né? Porque, enfim, temos que mudar essas bancas aqui de lugar, a gente canta, enfim, tem muita coisa envolvida. Então, não sei, acho que talvez, assim, as partes das músicas, eu acho que são as que mais me provocam, porque exige que a gente esteja muito alinhado. E quando a gente não está alinhado, isso é perceptível, né? Apesar que isso aconteceu poucas vezes. Então, acredito que do ponto de vista técnico, música, mudança de cenário é o que mais que fica marcante assim na nossa cabeça. Eu acho que cada personagem vai ter um momento que é importante para ele, para a construção dessa personagem, assim. Então, eu conseguiria elencar um momento da FUT, do croquis, do fio, do veste, mas eu acho que pensando na peça que se chama Vestido de Menino, Dia V, para mim, o momento que é importante e que vai acontecer já quase no final da peça é quando o Veste resolve abrir qualquer segredo. E aí tem uma comoção de todos os personagens. Porque é nesse momento que, tipo, a FUT gosta muito de futebol, mas ela não traz isso em primeiro plano até que o Veste fale. Porque aí ela começa a pensar, porque é isso e isso. Acho que todo mundo vai mostrando o que gosta, o que faz, qual que é a ligação do seu fazer. Mas é quando o Veste revela o segredo dele, que eu acho que também vem em primeiro plano o que todo mundo gosta de fazer. Sim. E aí isso é bonito, porque depois que ele confidencia algo, a gente também se mostra livre e disposto a corroborar com isso, né? Então, para mim, um momento muito chave, que a gente está organizado juntinho ali para essa coisa acontecer, é quando o Veste revela o segredo dele. Bom, pessoal, quero agradecer aí pelo bate-papo. Não quero tomar muito tempo de vocês vão se preparar para apresentar. Obrigado por receber a gente aqui. Só para a gente fechar aqui,
Na verdade, né? Vamos convidar a galera para assistir? Olá, pessoal que está ouvindo o podcast Em Cena. Nós somos o espetáculo Vestido de Menino, o Dia V. Estamos aqui para convidá-los para a nossa temporada, finalzinho da nossa temporada, que se encerra no dia 26 de julho. Sextas, sábados e domingos, às 16 horas. Ingressos distribuídos 1 hora antes, gratuitos. Você pode trazer as crianças da sua família, você pode trazer a sua própria criança. Então se permita viver essa experiência aqui com a gente, do Vestido do Menino, o Dia V. Aqui no Centro Cultural do IBT, Instituto Brasileiro de Teatro. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que eu nunca contei pra ninguém. No início porque eu achava que era meio impossível mesmo, e depois porque eu achava que iam rir de mim. Mas como o bonde do povo é diferente. Phil, Croqui e Pucci são os meus amigos e a gente se diverte e ri juntos. O que pra mim é até um pouco esquisito, porque sempre os meninos riam de mim e nunca comigo. E é muito ruim quando as pessoas riem de você e não com você. Então um dia, quando estávamos todos juntos na banca do Zé, eu tomei coragem e disse: